Então, o que nós vamos conversar? É uma entrevista para dar conselhos de como ser um bom homem. O senhor já viveu uns 90 anos? Nós nem isso conseguimos, né? Mas se o senhor pudesse dizer assim, ó, nasceu mais um filho, depois que nasceram todos os outros que o senhor criou, desse para ter mais um filho, o que o senhor diria para ele, assim, de certo e de errado para a vida? De cuidar ele do mesmo jeito, né? O que não pode faltar em um homem? É capricho. E depois, primeiro Deus no lugar de tudo. Depois as coisas vêm por conta. Quantos filhos o senhor teve? Eu? 2 homens e 4 meninas. Como que eles se chamam? José, o Paulo, os homens. A finada Salete, a Vera, e a Ivete e a Janete. E o seu vô, como é que foi aliás, o meu vô, né? Como é que foi o seu pai? Meu pai era um homem assim, trabalhador e tudo, só era muito católico. Que ele ensinou nós, né? Que naquele tempo era diferente que nem hoje. Não se ia almoçar antes de rezar. Mas rezava em alemão, hoje a gente não sabe mais o que é. A oração que era? Não lembra mais? Quantos irmãos o senhor teve, vô? Eu tinha 5. 5 irmãos? Nós éramos 6, né? E 6. E os 4 já foram. Já foram os 4? 4. Tem só mais eu e o Artêmio. O tio Artêmio. E o senhor era o mais velho? Não, o Cláudio. Era mais velho e 2 irmãs. Ou 3 irmãs. A Valéria, a Landa e a Similda, que está viva hoje ainda. E daí era eu, depois é a Amélia, que mora em Piapiru, e os outros já faleceram. O Liz, o Geraldo, a Júlia e o Armando. Esses. O tio Mando. Irmão. E como é que era o nome do vô? Pedro. Para a gente deixar registrado aqui, para ninguém dizer que é mentira. Verdade que ele tinha uma carteira de habilitação para poder pilotar carroça? Sim. O senhor tem guardado ela, né? Eu não sei quem ficou, mas eu acho que a Ivete foi buscar. Porque naquele tempo a coisa era diferente que nem hoje, né? Porque ele era carroceiro. E quem era carroceiro que puxava a frete tinha que ter a carteira, senão não valia. Tinha que pagar imposto da carroça, que nem paga do carro hoje em dia. Tudo isso o pai tinha. Olha aí, ó. Eu tenho uma foto dessa carteira guardada. Não. Eu tenho. O senhor tem a original guardada lá na sua casa. Eu não sei se está lá em casa ou onde, mas a Ivete que trouxe e guardou. Ela sabe onde está. E eu tenho uma foto. Tenho uma foto guardada. Tirei para mim guardar, eu quero guardar. Sim. E como é que foi criar os filhos para o senhor? Conte um pouquinho assim. Foi uma vida fácil? Não foi tão fácil, né? Porque a gente faltava saber lidar com a vida, porque eu não tenho estudo, né? Então nós se mudava muito em muitos lugares. Só que nós nunca abandonamos a igreja. Onde que eu morava, eu sempre ajudava e acompanhava na igreja. Não me lembro quantos anos, mas em todo lugar que nós morávamos, eu sempre era da comissão. E a mãe, quando podia, que nem Capitão, na Costa do Parque, lá você foi rezar missa. Fui. Ela, com a fiarada, rezavam o culto. Naquela vez já não era mais terço. Né? E senão, quando era terço, eu sabia rezar. É isso, assim nós criamos ele, assim, mandar tudo na aula, para aprender, para não ficar que nem a gente. Então, tudo foram para a aula. Tudo estudaram o que podia. E valeu a pena, vô? Mas, credo. O senhor passaria tudo de novo? Se fosse possível, eu ia de novo, né? Porque
naquele tempo tudo era difícil. Era diferente, nossa senhora. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta do jeito que se deveria e um jeito que o senhor falaria, assim. O que o senhor acha, assim, que existe num homem para que ele seja um homem bom, um homem de virtude, ou para que ele não seja, né, um homem que não presta, né, um jaguara mesmo, né? Esse eu não... Como é que eu vou dizer? Porque quem cuida bem dos filhos e trabalha e não fica bebendo, ele cria os filhos bem no capricho. Leva todos os filhos querem bem eu. Então agora, né? E os netos também. Amam demais. Isso não tem onde que não dizer, né? E que tipo de homem que o senhor falaria? Esse homem não pisa dentro da minha casa. Isso não sei, que só se era um bandido, né? Mas não, a gente aceitou todo mundo. Nunca ficamos sem aceitar alguém que não chegasse, né? Porque a gente, para dizer a verdade, a gente não sabe se tem inimigo nesse mundo. Eu não sei. Eu trabalhei quando era novo, cedo, antes de casar. Trabalhei de peão de trecho. Trabalhava no mato. Onde era preciso, eu ia trabalhar para ganhar os troquinhos. Foi até taxista, né, vô? E até taxista eu fui. Olha aí. Olha, eu fiz de tudo na vida aqui. Só não roubei e não matei, mas o resto eu queria trabalhar, eu fiz. E uma alegria? E nunca... Que alegria o senhor falaria assim? Uma alegria da minha vida foi... Olha, o que eu vou dizer? Que tinha muitas vezes a alegria da festa e tudo, né? Isso é depende do jeito que a gente vive, né? Nós sempre vivíamos bem, nós nunca quebremos o pau, nunca. Eu ia ver. Nunca quebremos o pau, o que é? E a alegria sempre é quando os filhos chegam, né? Agora, quando a gente vê que os filhos chegam, é mais custoso, porque... O que eu vou dizer, não? E se o senhor pudesse dizer assim, uma coisa que o senhor achou que foi triste na sua vida? Olha, as coisas que eu vejo, né? Que quando faleceu a mãe dela, aí a coisa ficou difícil. E os irmãos dela, quando faleceu o último, aí a coisa era triste mesmo, porque era o Lauro, né? E daí ela ficou sem ninguém junto mais dos irmãos, nem pai e mãe. Aquilo não era tão bom, não. Assim, vô, então assim, ó, eu tenho 18 anos, eu sou seu filho mais velho, tô fazendo uma mochila para mim ir embora para a vida, para aprender as coisas no mundão. Que conselho o senhor me daria? Fazia que nem a mãe me dizia, né? Primeiro a Deus, né? E depois cuidar o que faz e não aprontar. Brigar, roubar, fazer coisa errada, né? E nunca deixar a igreja, a mãe dizia. Era isso que eu ia dizer também. E o que Deus significa para o senhor? É tudo. Que eu sempre digo, né? Deus em primeiro lugar, depois o resto vem por conta. É assim, a gente viveu desde que a gente... É piazinho que a gente aprendeu do pai e da mãe. Porque a mãe não deixava nós sair nunca para ir num baile, saía da casa da mãe, porque a mãe era muito doente, né? Daí ela lá dava um conselho para todo mundo e dizia. E se eu pudesse pedir para o senhor lembrar de um homem bom, que o senhor fala assim, um homem que eu conheci que vale muito a pena ter conhecido, quem foi? Rapaz, aí eu que eu vou dizer? Não vale falar o padre lá, aquele que foi para Itália lá, como é que era o nome dele? O Crispim? Não. Não, aquele franciscano. O Frei Gabriel.
Ah, O Frei Gabriel, tem o Frei Luiz também que está que me perto. batizou, né? E lá, aquele que te batizou, Frei Luiz. Nossa, eu visitava demais. E o Frei Tamião, então esse era muito gostoso, né? Ah, mas tá bom, mas o senhor tá lembrando de Frei, aí é fácil. Mas homens com quem o senhor conviveu na infância, que te ensinaram coisas boas, ou depois de adulto, casado? Olha, aí, se eu me lembrar, é muitos. Onde a gente morava só, tinha amizade com tudo. Nós não moramos em nenhum lugar onde nós saía com encrenca de alguém. Olha, existia um afilhado, José, e um dos que morava perto de nós lá na Boa Vista, que moramos 13 anos. O pai deles morreu, irmão, e ele ligou, se lembrando do tempo que nós morávamos juntos e vivia, e eles iam no catecismo, na escola, jogavam bola, trabalhavam com nós. Nossa, aqueles eram muito. E assim tem muitos, olha. Tem uns lá que todo dia de chuva a mulher vinha junto com a mãe costurava, né? Eles vinham lá fazer pipoca e tudo. Não, a amizade nossa não tem onde dizer esse ou aquele, porque tinha muitos demais. Nós não temos inimigo. Se tem um, eu não sei quem é. Não, com certeza o senhor não. Porque olha, o povo mais ruim para viver é esse povo da vizinha, você sabe, né? Mas a gente se dá com tudo. Deixa que fazem o que eles querem, né? Eles fazem para eles. Mas a senhora, que está ali pertinho, né? Ela me defende de tudo igual. Pronto. É isso que eu vou dizer. Bom, mas então vamos olhar para o senhor agora. O que o senhor gosta de fazer durante o dia? Que não pode faltar. Por exemplo, o senhor foi dormir agora. Gosta de um chimarrão. O que o senhor gosta, desde manhã até de noite? Um dia bom para o senhor? Bom, olha, se o dia é bom, de manhã tomo chimarrão, faço fogo, tomo chimarrão, quando levanto, depois tomo café, vou tratar meus bichinhos. Aí se eu posso fazer uma coisa, eu faço. Se eu não posso fazer, eu pego, vou dar uma caminhada para firmar as pernas, né? Que nem agora. E depois, meio-dia, eu trato meus bichinhos, almoço, vou dormir. De tarde, 4 horas, tomemos chimarrão, come uma coisinha. E daí, de noite, trata de novo. Daí, quando é 6 horas, a gente toma banho. Aí a mãe liga na Aparecida, tem a missa. Depois tem o terço Padre Antônio Maria, que nós não perdemos. E aí depois você tem jogo, assisto o jogo do Grêmio. Que time o senhor torce? Do Grêmio. Capaz. Daí assistimos o jogo do Grêmio, você perde o canhão, mas é divertido. E assim, aí lá tem muitas coisas na televisão de noite. E daí, quarta-feira, ela assiste o Padre Reginaldo. E eu, 9 horas, colchão. Colchão. Já é hora de dormir. É isso. Que maravilha, olha que bom, vô. Obrigado, vô. Nada. É simples assim, mas eu queria guardar para sempre aquilo que o senhor tem no coração, para quando eu precisar olhar e lembrar que homem eu preciso ser, eu lembrar do senhor. O senhor é a pessoa que a vida toda eu quis ser, então para mim é importante, tá bom? Porque a gente nunca foi de encrenca, nunca. Só nós morremos em lugar perigoso, mas nós rezávamos o terço em casa, os vizinhos vinham de noite, eu ia na casa, dava um gesto sempre, tudo, domingo, dormindo, nós rezávamos um terço. Assim, que a gente se criou de casa do pai e da mãe, não esqueceu. E a avó, é a mesma coisa, professor. Era professor, ele que, quando nós se conhecemos, era que cuidava da igreja, rezava o culto, o terço lá e tudo. E ela era catequista. Pronto, é isso.
Então tá bom, vô. É? Beijo, obrigado. Nada. Pronto.